Depois de mais de 10 anos, Stranger Things finalmente está chegando ao fim. E a pergunta que fica não é como essa história termina, é se ela deveria ter durado tanto tempo assim. Porque toda vez que algo faz sucesso demais na Netflix, nasce um medo. O medo da temível maldição da Netflix. Nós não somos cavalos. É estranho pra mim falar sobre Stranger Things aqui, porque eu tenho uma relação tão conflituosa com ela. Ela já foi minha série favorita, uma das minhas maiores obsessões. Uma das primeiras séries que eu maratonei em uma só madrugada. Hoje, é uma série que eu me sinto preso a ela. Em meio a nostalgias e boas lembranças, eu sei que ela não conversa mais comigo como conversava lá atrás. Mas não existe um universo onde eu não chegue até o final dessa série. Porque eu amo esses personagens, eu amo essa atmosfera, eu amo Hawkins, eu meio que amo Stranger Things. E nesse vídeo, eu quero voltar exatamente para onde tudo começou. A primeira temporada. Para relembrar por que Stranger Things foi tão especial, por que ela virou esse fenômeno cultural que virou, e se... olhando para trás, será que a gente conseguiria enxergar os sinais do que ela se tornaria? Quando Stranger Things estreou em 2016, o mundo era outro. A Netflix não era esse monopólio insaciável que domina o streaming hoje. Ela apostava em ideias diferentes, em públicos diferentes. House of Cards falava com um público mais maduro, político. Orange is the New Black misturava comédia e drama de um jeito pé no chão. Mas Stranger Things fez algo que nenhuma delas tinha conseguido até então: furar todas as bolhas ao mesmo tempo. Adolescentes se apaixonaram pelo mistério, adultos foram sugados pela nostalgia dos anos 80, e então a Netflix percebeu que tinha ouro em suas mãos. O problema é que hoje a gente sabe o que costuma acontecer quando algo vira ouro demais na mão da Netflix. Eu não acho que a Netflix seja de todo mal, ela já nos trouxe muita coisa boa, mas existe um padrão claro. Se alguma coisa fez um grande sucesso dentro da Netflix, já era. Eles vão espremer até a última gota, mesmo quando a história já disse tudo o que tinha pra dizer. O problema é que algumas coisas não foram feitas para se tornarem franquias. Algumas séries e filmes nasceram para serem singulares. Mas agora estão fadadas a serem exploradas até terminarem de uma forma triste e insatisfatória. E a gente cresceu assistindo Stranger Things, acompanhando cada temporada como se fosse um evento mundial. A gente ia pra escola e todo mundo só falava sobre isso e era mágico. E junto com a empolgação, também crescia o medo de estragarem tudo. E agora, no final de 2025, finalmente vamos descobrir se esses 10 anos acompanhando essa série valeram a pena. E será que Stranger Things conseguiu escapar da temível maldição da Netflix? Ou será que ela se tornou exatamente aquilo que prometeu nunca ser? Na minha opinião, eu não acho que Stranger Things tenha uma temporada que seja realmente ruim até agora. Quer dizer, a segunda temporada é uma queda de qualidade gigante em relação à primeira. É, pra caralho. Mas pelo menos eles trouxeram a Max, que é uma personagem incrível. A terceira temporada começa a adotar um tom mais teen e bobo pra série do que as outras. E mesmo isso me desagradando bastante, eu tenho que admitir que ela me diverte, ela é divertida. E a quarta temporada conseguiu ter os momentos mais incríveis e memoráveis de toda a série. É literalmente o ápice da dinâmica entre esses personagens. É o auge da produção cinematográfica de uma série de TV. Mas ao mesmo tempo que, porra, 2 horas e meia de episódio é uma loucura completa. Que é isso? E mesmo gostando, sempre tem essa coisa que é um pequeno probleminha na minha vida, que é a minha memória.
porque eu continuo lembrando da primeira temporada de Stranger Things. E quando você compara a primeira temporada com a quinta, elas parecem até produtos completamente diferentes. E eu não tô nem falando do fato dos atores já terem 32 anos de idade e o figurino da série ter virado uma vibe meio Chaves. Afinal, eles não têm culpa de terem envelhecido, paciência, mas sim que eu sinto falta da simplicidade da primeira temporada. Aquele drama de uma mãe que perdeu seu filho, ou aquela vibe aconchegante de criança se divertindo jogando RPG. Sei, joga uma bola de fogo. Eu vou ter que rolar um 13 ou mais. É arriscado, lança um feitiço de proteção. Para de medinho. Bola de fogo nele. Lança uma proteção. Antes, a maior ameaça pra eles era um Demogorgon. E olha que ele mal aparecia durante a primeira temporada inteira. Na quinta, saem 14 Demogorgons do chão matando militares em um massacre sangrento, enquanto tem um chefão que parece ter saído direto dos jogos de Doom para dominar o mundo. De todas as temporadas, essa é a única que eu tenho vontade genuína de reassistir de tempos em tempos. Claro que tem nostalgia envolvida, eu não vou fingir que não, mas tem algo além disso. Eu já devo ter assistido a primeira temporada umas 3 vezes, e agora, me preparando pro final da série, eu decidi assistir mais uma vez. E mais uma vez eu chego à conclusão de que ela é realmente muito boa. Mesmo sem o fator surpresa de 2016, quando eu achava que Stranger Things era um dos produtos mais originais do seu século, porque ele tinha muita personalidade e se destacava muito no catálogo. E ela realmente tem. Mas a verdade é que essa personalidade nunca foi dela. Revendo agora fica claro como Stranger Things foi construído em cima de referências. Ela é muito mais uma carta de amor ao terror anos 80 e 90 do que uma história realmente original. Esse ano mesmo eu assisti Twin Peaks do David Lynch pela primeira vez. Inclusive, tem vídeo sobre aqui no canal se você se interessar. E com isso eu percebi que a primeira temporada de Stranger Things é quase um remake da sinopse de Twin Peaks. Uma cidade pequena e pacata dos Estados Unidos, uma criança desaparece, a mãe enlouquece, um detetive chega para investigar e acabam descobrindo um universo paralelo que começa a se revelar por trás daquela normalidade. Mas claro que isso não é um problema, porque quando eu entendi que Stranger Things era uma grande homenagem para essas obras de terror antigas, eu comecei a me divertir ainda mais pegando essas referências que estão colocadas em literalmente tudo em Stranger Things. Nessa época começou uma tendência de representar os anos 80 na mídia. Todo filme, toda série queria surfar na onda de nostalgia dessa década tão icônica. Mas pra mim é fácil dizer que Stranger Things foi disparada a que mais deu certo. Ela simplesmente consegue te contagiar com o clima. É gostoso, é aconchegante. Você assiste e depois pega pra ouvir as músicas que tocaram no episódio. Você se diverte com os cortes de cabelo brega daquela época, enquanto em outras séries só parecia meio forçado. Mas pra mim o que realmente essa temporada tem de tão especial e que as outras carecem é de um drama tão forte quanto o da Joyce. Você tá vivo. O desaparecimento repentino do Will é o acontecimento principal que geram todos os eventos da primeira temporada, e ele é tão forte, tão poderoso, tão interessante por si só, que faz todo o resto da série parecer só uma consequência disso. Imagina você ser uma mãe solteira de 2 filhos e de repente um deles simplesmente some. E só você tem a plena convicção de que ele tá se comunicando com você através de pisca-pisca de Natal. Todos te acham louca, você sabe que soa como uma louca, mas você não tá nem aí porque você sabe que o seu filho ainda tá vivo e você pode salvá-lo.
a gente acompanha a Joyce se deteriorando aos poucos. Ela destrói a própria casa, ela perde o controle, se isola. Enquanto isso, Jonathan começa a aceitar o que ela recusa a admitir, que talvez o Will realmente tenha morrido. Enquanto você tá falando com as luzes, o resto de nós tá fazendo um funeral pro Will! Eu não vou deixar ele ficar naquele freezer nem mais um dia! E esse é um conflito doloroso, mas completamente plausível. São pessoas comuns lidando com perda. I think that's it, right? That's the one. E em paralelo a isso, você tem o núcleo das crianças: Mike, Dustin, Lucas e Eleven. Eles são o coração da série. Colocar um drama tão pesado sobre a perspectiva de crianças é genial, porque ao mesmo tempo que é denso, também é leve, divertido, é até fofo às vezes. Isso é algo que infelizmente só vai ter aqui e um pouco na segunda temporada, porque crianças crescem. Ao mesmo tempo, é uma metáfora simples. As crianças ainda acreditam que o mundo pode ser consertado. Já os adultos já perderam essa fé. Isso também explica porque essa dinâmica só funciona aqui. Porque crescer é, em parte, perder essa flexibilidade. Perder essa abertura ao lúdico. Não à toa, foi assim que 4 crianças conseguiram fazer um trabalho de investigação muito melhor do que qualquer adulto naquela cidade. Eles praticamente desvendam tudo sozinho e até conseguem se comunicar com o Will no Upside Down. O que é isso? E claro, também tem o núcleo da Nancy, do Steve e do Jonathan, que parece deslocado à primeira vista, mas na verdade ele trata de algo tão central quanto o mistério sobrenatural da série: a identidade dos personagens. A Nancy começa a série tentando se encaixar. Ela era a típica garota certinha e estudiosa, mas ela queria se enturmar com os populares. Ela acredita que existe um jeito certo de ser adolescente, e o Steve representa exatamente isso. Ele é status, popularidade, pertencimento. Steve Harrington aqui na primeira temporada é apresentado como um simples bully, o típico bad boy bonitão da escola que andava com seus amigos babacas. Mas o Steve, por sua vez, não é só um bully. Ele é um personagem que construiu toda a autoestima em cima de validação externa. E quando isso desmorona, ele não só perde a namorada, mas pior, ele perde a imagem que ele tinha de si mesmo. E de longe você tem o Jonathan observando tudo. Ele despreza aquele mundo, mas ao mesmo tempo deseja fazer parte dele. Com o desenrolar da história, fica claro que os 3 estão perdidos, cada um tentando performar um papel que nunca foi realmente deles. A Nancy percebe que se afastou de quem ela era e carrega culpa por isso, e acaba formando um vínculo muito forte com o Jonathan, entendendo que talvez ela seja muito mais parecida com ele do que com o próprio Steve. O Jonathan entende que o isolamento também é uma forma de fuga. Ele não era melhor que nenhum daqueles outros caras. Essa família é uma desgraça pra toda... E o Steve, ele passa pelo processo mais doloroso de todos: cair na real de que ele é um merda. Toda aquela autoconfiança desmorona quando ele se vê sendo trocado pelo cara esquisito que ele mesmo zoava. Se arrependendo das merdas que ele fez e tentando consertá-las pra variar. Eu só quero ajudar. E tendo assim com folga o melhor desenvolvimento que essa série tem, indo de um mero bully babaca pra um dos personagens mais carismáticos dela. Assim você percebe que a primeira temporada de Stranger Things não é boa por causa do mistério ou do sobrenatural dela. É sobre pessoas lidando com perda, medo, culpa e identidade. Claro que toda a parte da ficção científica e do sobrenatural é muito legal. Mas o que realmente faz prender a gente é o fator humano que essa série tem.
E talvez seja por isso que essa temporada ainda pareça tão viva na minha memória. Porque ela não tenta ser maior nem megalomaníaca do que ela precisa. Ela só se contenta com ser simples. Eu não quero soar pessimista, mas quando eu vejo que depois de 4 temporadas, o grande amadurecimento e conflito desses dois personagens é competir para ver quem consegue impressionar mais a Nancy, Consertei! acaba com toda a serotonina do meu cérebro. E recentemente saiu aquela notícia de que a Netflix tem pedido para os seus roteiristas escreverem pensando nas pessoas que assistem com o celular na mão. E de repente, muita coisa faz sentido. Não é só uma impressão minha. A série ficou mais burra. Desde a 3ª temporada, Stranger Things parece mais boba. E não é por acaso. A série foi ficando mais explicativa, os diálogos são mais óbvios, a montagem acelerada, tudo mastigado, com medo de perder a sua atenção por 5 segundos. Com os anos, ela foi se adaptando para agradar um público cada vez maior, mas infelizmente, isso na mão da Netflix não é uma coisa boa. Os riscos diminuíram, as consequências também. E, na moral, os caras não tiveram coragem nem de matar uma personagem terciária como a mãe do Mike. Eu vou ficar muito surpreso se nessa parte final que vai sair, eles terem coragem de matar alguém do grupo principal. Apesar de tudo, Stranger Things ainda é uma série boa. Ela é divertida, a gente ama esses personagens, a gente tá curioso pra saber o que vai acontecer na parte final e, claro, todos nós queremos que ela termine bem. Mas talvez a pergunta não seja se Stranger Things conseguiu escapar da maldição da Netflix. Talvez a verdade seja mais simples e um pouco triste. Talvez ela nunca tenha escapado. Bom, é isso. Esse provavelmente foi o meu último vídeo de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado e eu queria agradecer de coração a todos vocês que ajudaram a esse ser o melhor ano do canal até agora. O ano em que eu mais postei vídeos, o ano em que eu mais interagi com vocês e também o ano em que eu mais tive aprendizados. E eu vou levar tudo isso comigo para 2026. E eu espero ver vocês lá nos próximos vídeos. Como sempre, se você chegou até aqui, não saia sem deixar o seu like no vídeo ou o seu comentário. E se você não é inscrito aqui do canal, se inscreve aí. E eu acho que é isso. Até o ano que vem.